Bom dia aqui de Canudos, Bahia, Canudos Nova. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a história trágica de Canudos. Eu ia falar desse lugar, mas não é aqui, é a Canudos Velha. Essa aqui é a Canudos Nova. Então, vamos lá conhecer. Primeira parte vai ser o mirante do Antônio Conselheiro. E eu vou contar a história dele pra vocês. Essa história que eu vou contar se passa no final do século XIX. É verdade, isso aconteceu mesmo. Então, 1800 e muito pra cima, sabe? O Brasil, ele tinha abolido a escravatura, os engenhos iam mal, os latifúndios estavam improdutivos, estavam acontecendo secas cíclicas, uma atrás da outra aqui no Nordeste. Teve uma grande seca nessa época lá no Ceará que matou 100 mil pessoas. Foi um absurdo. Então tinha muita gente perambulando por aí, não tava uma vida fácil não. E lá no interior do Ceará tinha um cara, Antônio, esqueci o nome dele, eu vou colocar aí no vídeo. Ele era um azarão, tudo que ele fazia dava errado. Ele tentou ser comerciante, deu errado. Ele tentou ser uma espécie de advogado prático, deu errado. Inclusive a esposa dele largou ele com um sargento. Aí pra ele foi a gota d'água. Ele saiu perambulando por aí. Ele virou um asceta, e perambulando e pregando. Então ele era uma espécie de ermitão evangélico, um eremita, sabe? E foi juntando muitos seguidores, né? Ele chegou a ter 8 mil seguidores. Ele falava para as pessoas, dava conselhos para as pessoas levarem uma vida frugal, de meditação, que eles reconstruíssem cemitérios abandonados, caiassem as igrejas para ficar branquinha que nem aquela lá, ó, né? E ele, a partir daí, então, ficou conhecido como Antônio Conselheiro. Esse camarada aqui, ó. Olha ele ali. Aqui é o mirante do Antônio Conselheiro em Canudos, Canudos Nova. O Antônio Conselheiro juntou esse povo todo e ele chegou numa fazenda abandonada aqui nessa região onde eu tô, que se chamava Monte Belo. Monte Belo, então, era fazenda abandonada. Ele montou uma cidadezinha, uma pequena vila, um arraial ali com seus seguidores, que veio então a se chamar Canudos. Olha quem tá aqui, ó. Antônio Conselheiro. Agora, uma novidade desse lugar. Isso aqui faz tanto calor, que olha, aqui é o mirante do Antônio Conselheiro, né? A igrejinha. Aqui do lado aqui tem 4 chuveiros. Tá aí os 4 chuveiros ao lado da igreja, uma toquinha. E eu vou falar uma coisa pra vocês. São 7 horas da manhã, eu nem tomei café da manhã ainda no hotel. Na verdade, menos de 7. Eu já tô suando, tá quente pra caramba isso aqui. Bom, olhando uma placa ali, eu acho que essa igrejinha aqui não é bem uma igreja não. É um núcleo audiovisual, mas tá trancado, eu não vou conseguir entrar. Bom, fica pra próxima. Vamos visitar outros lugares aqui e eu quero terminar de contar a história de Canudos. Em 1893, então, o Antônio Conselheiro com seus seguidores, eles chegaram aqui no norte da Bahia, numa fazenda abandonada chamada Monte Belo. Se firmaram ali, né, e montaram uma espécie de comunidade evangélica, um Brasil paralelo, uma utopia evangélica, na verdade. Organização própria. Haviam roças, criações coletivas, em especial a criação de cabra. A comunidade começou a prosperar. Eles chegaram a vender couro de cabra até para os Estados Unidos, sem nenhuma ajuda do governo brasileiro. Na verdade, a República, recém-formada naquela época, não estava nem aí para os seus desvalidos. Saindo da Canudos Nova, pegando a BR-235 à direita, como se estivesse indo para Bendegó, a gente chega no Parque Estadual de Canudos. O outro lado é a Barriguda. Essa história aqui é um tanto triste, mas eu vou contar ela de maneira resumida, para tentar passar um aspecto geral. Bom, vamos ver, né?
Bom dia. Canudos ia próspera, crescendo. E um dia o Antônio Conselheiro decidiu que ele ia ampliar, reformar a igreja e fez uma encomenda de um lote de madeira lá de Juazeiro, aqui no norte da Bahia. E ele pagou a madeira e tomou cano. O comerciante lá não entregou a madeira. Os seguidores mandaram avisar lá em Juazeiro que eles iam lá pegar essa madeira na marra. Aí a elite de Juazeiro ficou louca, né? Falou assim, nossa senhora, a gente não pode deixar esses jagunços vão vir aqui e pegar a nossa... atacar a cidade, não sei o que. Juntaram a força pública da Bahia, um contingente de 300 homens, de 100 soldados, 100, esperando os seguidores de Antônio Conselheiro chegarem lá. Foram 300 homens daqui de Canudos que lutaram contra 100 soldados. Morreram 150 sertanejos e 10 soldados. O exército e a república consideraram isso uma afronta. Ou seja, Canudos teve suas baixas, mas ganhou essa batalha. Canudos 1, Brasil 0. Esse aqui é um jardim euclidiano, em homenagem a Euclides da Cunha. Ele contém plantas do cerrado, do sertão. Ele é o Antônio Conselheiro. Umbu. Flores do sertão. As palmas aqui no chão. Esse aqui é o cactus cabeça. Essa árvore aqui é o angico. Essa árvore linda, olha essa sombra, é um juazeiro. Esses cactos aqui são chique-chique. Olha os espinhos. Olha o amigão ali, vai. Nossa senhora, hein, andar no meio desses cactos. Um cunanã. Olha como é que é entrelaçado. Chique demais. Esse aqui é o ouricuri. Palmatória do inferno. E esses aqui são canudo de pito. Os nativos da região, né, os índios, o povo utilizava para fumar, né, a pito. E aí surgiu o nome da cidade, Canudos, por conta dessa planta. Cheio de passarinho. É uma catingueira. E essa árvore é a favela. É dela que surgiu o nome favela, das comunidades pobres que a gente conhece no Brasil. Eu vou contar essa história ainda nesse vídeo, não perca. Olha, ela tá florindo, vai ficar linda. Os frutos dela são dão umas bolotinhas com favas dentro. E daí o nome favela. Vamos ver essa sombra de baixo, cara da caatinga. Essa é a favela. Alto da Favela, vamos subir lá. Que linda. Vamos lá ver se dá pra fazer amizade. Ei, vem cá. Vem cá. Oh, é macho, é um bodinho. Visitar agora o Vale da Morte. Vale sinistro, Gruta da Favela, Toca da Favela e a Boca do Lobo. Por que se falando tanto em Morro da Favela? Qual que é a importância? Porque Canudos cresceu aqui. Eles montaram os casebres, as casinhas, um arraial por aqui também. E se chama Morro da Favela porque tem a árvore favela, é cheio da favela, da faveleira aqui nesse morro. Acrescentar um dado importante também sobre essa primeira investida contra Canudos lá em Juazeiro, que Juazeiro era a maior cidade do norte da Bahia, tinha 3 mil habitantes. Em comparação, Salvador tinha aproximadamente 200 mil habitantes naquela época já. E Canudos tinha já 20 mil habitantes, o arraial estava grande, uma cidade já. A Universidade Estadual da Bahia fez um trabalho maravilhoso aqui, criando parque estadual e colocando esses totens com imagens, com um pouquinho da história, mostrando tudo. É um museu bem visual, a céu aberto, maravilhoso.
Essa foi sobrevivente de Canudos, Dona Maria Avelina da Silva. Era contra esse povo que o exército trouxe armas para matar covardemente. Covardia foi crime, o crime mais bárbaro que já foi praticado nesse país. O Parque Estadual de Canudos, ele é todo feito por estradas aqui no Morro da Favela e tem algumas placas, dá para saber onde que a gente está indo. Então tem estacionamento, né? Tá ali a Tenebrosa, então ônibus, a galerinha aí de escola assistindo. Acho que eu esqueci a chave na moto, olha a lanterna acesa. Ô gente, eu larguei a moto ligada, ainda bem que eu voltei. Então, alguns meses depois do primeiro confronto lá em Juazeiro, o governo da Bahia resolveu mandar uma tropa de 583 homens cá para Canudos para atacar. Em janeiro de 86 eles atacaram, porém os sertanejos já tinham sido avisados que ia rolar esse ataque. E emboscaram a tropa nos vales e a tropa tomou uma surra. Eles botaram a tropa, os soldados todos para correr. E dessa vez os soldados largaram as armas para trás. E a partir daí, então, os sertanejos aqui de Canudos começaram a ter armas. Porque antes as armas eram meio rudimentares e tudo mais. Agora eles estavam com armas de fogo. Estavam fortemente armados. A derrota do exército chegou no Rio de Janeiro e se tornou um escândalo. Rio de Janeiro era a capital na época, né? Eles estavam falando assim, os monarquistas estão querendo acabar com a república, atacando o exército brasileiro, aqueles monarquistas. E começou uma pressão popular em cima do presidente Prudente de Moraes. Começaram a chamar ele inclusive de prudente demais, porque ele não estava fazendo nada para acabar com os monarquistas lá do sertão, né? E olha aqui, ó, vamos lá, aquela serra ali, ó, a Serra do Cocorobó. Aqui é a represa do Cocorobó e nessa direção aqui, ó, tá inundada a Canudos Velha. Então os sertanejos colocaram a tropa de 583 homens para correr e ficaram com as armas. Resultados: Canudos 2, Brasil 0. Então, pressionado, o presidente da República, Prudente de Moraes, chamou um coronel casca grossa para poder vir atacar aqui Canudos. Era o Moreira César, um cara experiente em batalhas. Ele já tinha participado da revolta armada no início da República. Ele tinha assassinado pelas costas com uma facada um jornalista que falava mal do exército. E também participou de outras batalhas naquela época lá em Santa Catarina. Ele juntou uma tropa de 1.500 homens, 15 milhões de cartuchos e 6 canhões Krupp, recentemente comprados da Alemanha. Eles chegaram em caixas aqui, inclusive. Eles abriram os canhões aqui. Sabe aquela marca de elevador ThyssenKrupp? É ela mesmo. Moreira César veio com a tropa dele para Salvador, né, de navio. E de lá eles demoraram um tempão para chegar aqui, em 1987, aqui em Canudos. Chegando aqui, ele disse a famosa frase: "Vamos almoçar em Canudos!", representando a soberba, a podridão, o descaso que eles tinham com essa batalha que ia acontecer. Eles estavam desfazendo ali dos sertanejos, acharam que ia ser fácil invadir. Moreira César disse, no cúmulo da soberba: "Vamos almoçar em Canudos", porque ele tinha um contingente muito grande, muita munição, e ia atacar uma terra cheia dos sertanejos. E instantes antes que o exército atacasse Canudos, quem teve um ataque foi Moreira César, um ataque epiléptico, verdade. Ele sofreu um ataque epiléptico, desmaiou, né? E a ofensiva teve que esperar um pouco. E quando ele acordou, ele levantou e teve outro ataque, na verdade agora um ataque de fúria, e foi para atacar Canudos. E disse: "Nós vamos gastar nenhuma bala com esse povo. Nós vamos atacar com baionetas, não precisa gastar balas com eles." E o exército foi entrando nas ruas, vielas
e becos entre os barraquinhos em Canudos. Só que os sertanejos estavam todos esperando eles já e aproveitaram, tiraram vantagem do elemento surpresa e receberam o exército e dizimaram todos eles. Matou gente pra caramba. Agora eles já tinham armas, né, que conseguiram com o segundo ataque. Inclusive quem tomou um tiro foi Moreira César. Moreira César tomou um tiro bem na barriga, ainda ficou 12 horas agonizando aquele demônio até morrer. E morreu com certeza, deve estar lá queimando lá na profundeza, né, até hoje e para sempre. Moreira César, ele disse: se eu sobreviver, eu vou renunciar ao exército, tamanha humilhação. E foi mesmo, uma humilhação. Canudos 3, Brasil 0. E o pessoal aqui de Canudos arrancou a cabeça do Moreira César e de outros e penduraram pela estrada para servir de aviso. Esse é o açude então do Cocorobó. E ali, olha, aquela ruína, eu acredito ser da antiga igreja que tinha. Vou tentar ir do lado de lá, mas eu não sei como é que faz ainda. E a monstrenga tá aí, ó. Então vamos descendo. Eu vou contar sobre a última incursão em Canudos. Então vamos lembrar aí, Canudos 3, Brasil 0. Quando a notícia da derrota do Moreira César chegou no Rio de Janeiro, os republicanos ficaram furiosos. Chegaram a cometer atentados contra 2 jornais monarquistas que tinham lá. Chegaram a matar um editor de um jornal monarquista. Em agosto de 1897, o próprio ministro da guerra veio para Canudos para, né, eliminar essa cidade. E juntos trouxeram o jornalista Euclides da Cunha, que ele veio para documentar que é o que seria uma insurreição monarquista contra a República. Bom, deixa eu abrir essa porteira aqui e a gente continua. Aqui em Canudos, o Euclides da Cunha, que foi enviado pelo estado de São Paulo para documentar essa batalha, ele viu que não tinha nada de insurreição monarquista ou evangélica, nada disso. Era uma batalha do Brasil de elite, do litoral, dos ricos, contra um Brasil dos pobres, dos miseráveis, dos desvalidos, que tinham deixado de serem pobres e miseráveis. Era isso. Era uma covardia. Eles chegaram aqui em agosto de 1897, começaram as investidas e em 22 de setembro o Antônio Conselheiro morreu de disenteria. Ele não morreu de ataque, sendo atacado, baleado e tal. Ele morreu de disenteria. E nisso, os seus seguidores levantaram bandeira branca, eles se renderam. Mas o exército brasileiro ainda assim matou, degolou os homens, as mulheres, as crianças, degolou as crianças rendidas. Não sobrou ninguém. Foi um dos maiores crimes, maiores tragédias que aconteceu nesse país. Em 5 de outubro de 1897, morreram os 4 últimos defensores de Canudos. O Exército Brasileiro, isso é um documento do Exército, ele contou 5.200 casebres destruídos. As contagens, outros relatos dizem que foram 25.000 pessoas mortas. Canudos foi simplesmente destruída. Aqui é Bendegó. Eu saí ali do Parque Estadual de Canudos, tô na 116. Você sabia que aqui em Bendegó caiu um meteorito uma vez? Eu não sei muito dessa história, eu só sei que isso aconteceu. Ali na BR 116 tem a placa para Canudos Velho. Parece que tem uma pousada e restaurante lá também. E fica a 4 km de Bendegó. Aí eu consegui, tô do outro lado do Cocorobó. Aquelas ali são as ruínas da igreja. Vou parar aqui um pouquinho. Aqui, ó, é o morrinho da favela. E aqui
a antiga igreja de Antônio Conselheiro, que foi destruída. O exército brasileiro, na última investida, colocou um canhão ali, um canhão enorme, chamava A Matadeira, e apontou para cá para destruir e fazer isso aqui que vocês estão vendo. Canudos, o resto, as ruínas estão debaixo das águas aqui do açude. Deve ser o rio Umburana. Saindo então de Canudos Velho, vou tocar para Aracaju. Tá um pouquinho fora da rota planejada, mas vai rolar um passeio lá amanhã, lá para Foz do Rio São Francisco. Agora falta o último papo aqui de Canudos, que é sobre a favela, né? Porque eu chamei tanta atenção de falar da planta favela, o morro da favela. Será que tem alguma ligação com as comunidades pobres nas grandes cidades brasileiras? Total ligação. É a explicação do nome. E vamos pegar o asfalto ali que eu vou contar essa história. Aquele morro lá se chamava Morro da Favela porque ele era cheio de favela, né, de árvore. Então ele era conhecido, o morro onde tem as favelas, Morro da Favela. E ali, a Canudos foi crescendo, aquele tanto de casebrezinho, becos, vielas, né, foram se formando. Quando o exército foi programar a última investida em Canudos, ele precisou convocar um contingente muito grande de pessoas para cometer uma atrocidade, né? E aquilo já sabia, era bizarro a ideia. Ninguém queria ir pro sertão para matar. Era o Brasil contra os brasileiros, né? Não tem fundamentos da história. Essa história não tem fundamento. O governo republicano prometeu uma contrapartida muito boa em terras para quem fosse combater. Os homens, havia mulheres também, né? Que serviam comida e tudo mais. Enfim, tinha um tanto de gente com um tanto de função diferente. Era um contingente muito grande, 1.500 homens. Eles prometeram, os combatentes foram, mataram todo mundo. Ao retornar, o governo não pagou a contrapartida. E eles foram para a porta do Ministério do Exército, Ministério da Guerra, um prédio militar que tem lá no Rio de Janeiro. Ainda existe esse prédio lá no centro do Rio de Janeiro, em frente com o Morro da Providência. Esse prédio existe lá até hoje. E eles foram lá pra porta e falaram, cadê a nossa contrapartida? Que é tanta de gente lá, e eles não tinham pra onde ir, porque eles largaram tudo, vieram pra cá pro sertão. Ao retornar, eles não tinham pra onde ir. Eles estavam na esperança de ir pras novas terras que eles iam receber. E ficaram ali e nada da contrapartida aparecer. E eles foram ocupando ali na frente. Já existia o Morro da Providência, já tinha algumas casinhas aparecendo, uns casebres, né? E eles foram pra lá. A história, inclusive, eu não sei se é verdade, que eles utilizaram até as madeiras das caixas dos canhões crus para poder construir alguns barracos ali, mas isso talvez seja lento. O fato é que eles se instalaram ali e aquilo foi crescendo, mais gente foi chegando e construindo casebre, morando e formando também becos e vielas e tudo mais lá no Morro da Providência. Até que teve um combatente que olhou e falou assim, parece muito com o Morro da Favela, de Canudos. Aí pegou o nome, a comunidade pobre, cheia de casebres, vielas e tudo mais, barraco, começou a se chamar de Morro da Favela. E esse nome se espalhou, e aí por muitos anos as comunidades carentes começaram a ser chamadas de favela, mas agora está abolindo esse nome, porque ele chega a ser pejorativo, né? Mas essa história eu não estou inventando, eu não estou querendo falar pejorativamente de ninguém, estou contando a verdade, fatos que aconteceram. E eu te agradeço por ter ficado aqui comigo, eu gostei demais de contar essa história. Se você gostou, dá um like aí também. Se não gostou, dá um não like, eu quero saber a sua opinião. Comenta, me fala alguma coisa. Se quiser chorar aí, chora, vem chorar, não tem problema, porque é triste mesmo. Covardia. Compartilha esse vídeo, vamos contar essa história para todo mundo. Beleza? Aquele abraço, até o próximo, haverá mais. Essa viagem não terminou. Muito obrigado.